Então, gente, vamos lá? Meu então já virou marca registrada, né? Olha só, nós vamos falar do sistema linfático. Nós falamos do sistema cardiocirculatório, cardiovascular ou circulatório, que é o que promove a movimentação do sangue no nosso corpo para poder distribuir nutrientes, distribuir os gases, distribuir células de defesa e também fazer com que toxinas sejam retiradas para serem encaminhadas para o sistema excretor. Nós vamos falar agora de um sistema que anda paralelo ao sistema cardiovascular, que é o sistema linfático. Ele tem uma rede própria de vasos e órgãos que compõem esse sistema. Mas antes eu quero mostrar para vocês o que vem a ser a linfa. Presta atenção. O nosso corpo, ele é formado por água, né? Nós sabemos que 75% do corpo humano é formado por água. Essa água pode estar em 3 partes: no sangue, no líquido intersticial, que é o líquido que está no meio das células dos tecidos, né? Nós sabemos que as células que vão formar os nossos tecidos, elas têm espaços, tirando o tecido epitelial da pele, elas têm espaços entre elas e esse espaço é banhado por um líquido. No tecido ósseo isso é enrijecido, nos outros não. Então é o líquido intersticial, tá vendo? Então, ó, nós temos o líquido na forma do sangue, que é o plasma, entre as células, que é o líquido intersticial, e a sobra deste líquido, ela é recolhida por uma rede de capilares especiais, chamados capilares linfáticos. Esse líquido, que é essa sobra aqui, ó, que é recolhida por esses capilares, é chamado de linfa. A linfa é um líquido amarelado que tem uma composição muito parecida com o plasma sanguíneo. Carla, não tem origem no plasma, não é a mesma coisa? Sim, mas acontece que esse líquido, ó, que sai aqui dos capilares sanguíneos para dentro das células, né, do tecido, no meio das células, eles vão ter glóbulos brancos, tá? Nós vemos que no plasma existe a presença de hemácias e leucócitos. Qual é a diferença para a linfa? Na linfa não existe glóbulos vermelhos, não existem as hemácias, tá? Então, recapitulando, prestem atenção. Água, nosso corpo formado 75% de água. A água está presente onde? Dentro das células, no hialoplasma, né, que é a parte líquida do citoplasma, no plasma sanguíneo e no líquido intersticial, que é o que banha, onde as células estão mergulhadas. Acontece que a sobra desse líquido, esse líquido, ele é recolhido por vasos especiais, chamados de vasos linfáticos, e ele vai formar a linfa. A linfa vai conter, então, substâncias que nós temos no plasma. Qual é a diferença? A linfa não possui as hemácias, os glóbulos vermelhos, tá? Então, agora, vocês sabendo o que vem a ser a linfa, a gente pode, então, voltar lá para o início. O sistema linfático é um conjunto de vasos próprios que caminham paralelos, né? Ou seja, juntos aos vasos sanguíneos para poder fazer troca através dos capilares sanguíneos e capilares linfáticos, tá? E a função é coletar a linfa, um líquido presente entre as células do tecidos e levá-las de volta à circulação sanguínea. Então, ele coleta isso e, por andar junto aos vasos capilares sanguíneos, ele passa isso, ele leva, ele vai desembocar, né? Ele vai chegar, vai desembocar em vasos maiores, que vão ser veias do nosso sistema sanguíneo, para poder ir para os rins e ser então filtrado, tá?
Trata-se, portanto, de um sistema acessório ao nosso sistema circulatório e ele caminha sempre num sentido único, circulando e passando por órgãos especiais. Órgãos esses que vão fazer o quê? Ou vão filtrar esse líquido ou vão liberar anticorpos nesse líquido para poder agir contra infecções que nós possamos ter em alguns órgãos, tá? Então, essa linfa, né, esse líquido, ele que foi recolhido dos tecidos, né, como diz aqui pra gente, ó, ele é recolhido para ser jogado no sistema circulatório, se juntar lá no plasma sanguíneo para ser filtrado pelos rins e no seu percurso ele recebe anticorpos para combater infecções, tá? Esses anticorpos são principalmente os linfócitos, que são produzidos por órgãos especiais. Então, olha só, a circulação linfática, tá? Esses pontinhos aqui, ó, que nós temos aqui, são chamados de nódulos linfáticos ou linfonódulos. Eles são órgãos que vai ser por aqui que quando a linfa passar, ela será filtrada, ou seja, substâncias tóxicas vão ser eliminadas, micro-organismos vão ser eliminados, tá? É um sistema de defesa que o nosso corpo tem, trabalhando ali, ó, junto com o sistema, né, cardiovascular, junto com as células do sangue, tá ok? E vai circular por todo o nosso corpo, tá? Ele mostra aqui, ó, o líquido intersticial, né, os capilares, passando pelos gânglios ou nódulos, né, os linfócitos agindo, e isso então é jogado aonde? Em artérias e veias do nosso sistema sanguíneo, do nosso sistema circulatório, tá? Ele anda paralelo e vai jogando no nosso sistema sanguíneo, tá certo? Então ele vai recolhendo aquilo que sobra. O sistema cardiovascular, ele leva até os tecidos. Nós falamos nos capilares, que se trocam, né? Se anovelam nos tecidos, eles levam até os tecidos nutrientes e gases e recolhem o gás oxigênio e outras substâncias. Só que essa sobra que fica no meio das células tem que ser recolhida. Ali existem também toxinas, resíduos que têm que ser recolhidos. E às vezes eu preciso de uma ajudinha, eu preciso de mais anticorpos. Então é esse líquido, é a linfa que faz isso. Recolhe essa sobra desse líquido, passa por esses nódulos para eles serem filtrados, né? Micro-organismos são fagocitados, substâncias tóxicas são desativadas. E aí eu vou para minha corrente sanguínea, para isso ir embora e ser filtrado, né? Ser retirado através dos rins, tá ok? Então vamos lá. O que são órgãos linfáticos? Os órgãos linfáticos são os órgãos como as amígdalas, timo, né? Na medula óssea, baço, o apêndice e nódulo linfático, né? Ou que quando fica inchado nós chamamos vulgarmente de íngua. O que são esses órgãos linfáticos? São órgãos que são responsáveis por produzir os glóbulos brancos, principalmente os linfócitos T, que são células muito importantes de defesa. São esses órgãos as barreiras que nós temos, tá? Então, quando o sangue vai passando, ele vai sendo filtrado nesses nódulos. As substâncias, as toxinas vão sendo desativadas, micro-organismos vão sendo destruídos, anticorpos vão neutralizando toxinas e o sangue que está passando por aqui, ó, eles percebem substâncias estranhas. Então, eles começam a identificar e a combater. É um sistema de defesa. Eles vão produzindo anticorpos e vão jogando esses anticorpos no sangue. Carla, se o anticorpo está no sangue e a gente está falando de sistema linfático, eles passam por vasos diferentes, como que eles vão agir? Nós vamos ver que existe um processo que acontece de troca, como nós falamos, entre os capilares linfáticos e capilares sanguíneos. Nós falamos isso no começo. As substâncias, elas vão chegar até os capilares linfáticos. Só não chega as hemácias, os glóbulos vermelhos, porque eles são muito grandes. Na realidade, a gente pode definir a linfa como
um plasma sem hemácias, contendo tanto substâncias úteis quanto substâncias nocivas, que vão circular pelo nosso corpo, né, chegando até no meio das células, recolhendo esses resíduos do líquido intersticial. Como nós falamos naquela figura aqui, ó, tá? Os capilares sanguíneos, eles levam tudo para o líquido intersticial. Eles vão trazer oxigênio, nutrientes, né? Vão trazer aqui hormônios, tudo para cá, para essas células poderem aproveitar. E daqui passa para cá, excretas, passam para cá o gás carbônico para ir fazer hematose, tudo aqui. Só que existe uma sobra aqui. Essa sobra é exatamente esse capilar linfático. Quem vai pegar, tá? Então, além disso, olha só, os leucócitos, vocês estão vendo? Ó, o leucócito passa para cá, para o meio das minhas células, como passa para cá também. Então, os capilares linfáticos são uma rede de suporte ao meu sistema circulatório, ajudando a tirar toxinas e ajudando na minha defesa. É uma rede auxiliar que nós temos para recolher esse fluido que sobra e para ajudar na defesa, tá? A trazer mais anticorpos nesse momento de infecção, tá bom? Então, vamos ver aqui. Olha só. Aqui, a gente vai falar agora, nós vamos falar agora o seguinte, né? Quais são as estruturas presentes no nosso sistema linfático, tá? Nós vimos aqui, ó, os órgãos, né? Falamos da circulação e agora nós vamos falar das substâncias presentes, né? Das estruturas do nosso sistema linfático. A linfa, como nós falamos, né, que é aquele líquido amarelo claro que tem origem no plasma, que vai para o meio das células formando líquido intersticial, e essa sobra desse líquido é recolhida por esses vasos chamados vasos linfáticos, formando a linfa. A linfa, além desses resíduos metabólicos que vão ser retirados, vão chegar até a corrente drenados, né? Por isso drenagem linfática, drenados dos tecidos para esses vasos e vão chegar então até um momento dentro desses vasos linfáticos que eles chegam perto dos vasos sanguíneos, vão para os vasos sanguíneos e aí vão para os rins para serem liberados, né? Excretados, tá? Então nós temos esse líquido que é a linfa. Aqui, como eu falei para vocês, né? Como acontece, desculpa, gente, hoje, como acontece, né? Essa formação da linfa. Além da linfa, nós temos todos aqueles órgãos que nós falamos antes, que nós vamos voltar neles aqui. As amígdalas, elas se localizam aqui. Eu vou parar agora esse vídeo e vou fazer o segundo vídeo para não ficar muito grande, senão fica um vídeo muito grande e fica ruim de postar e de vermos esse vídeo, tá? Para eu poder dar continuidade.